Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Ideias e Negócios. Lembrando que a gente está fazendo uma retrospectiva, né? Para você que passou pelo Natal, espero que tenha acontecido tudo de bom com a tua família. Agora, logo aí vem o ano novo, 2019 chegando. E vamos relembrar então alguns dos destaques do programa durante 2018. Eu conversei sobre um assunto que chama a atenção de muitos novos empreendedores, que são as franquias. Eu conversei sobre esse assunto com o consultor Rosenildo Salles. Vamos ver. Franquias, oportunidades de um mercado bilionário. A nossa conversa hoje é com o Rosenildo Salles, que é consultor empresarial da Modelo Consultoria, especialista em franchise. A empresa dele é credenciada do Sebrae, que também é parceira aqui do programa Ideias e Negócios. Rosenildo, vamos começar então para quem agora é empreendedor ou já é empresário e está buscando uma oportunidade nesse segmento, né? Qual é o primeiro passo para eu escolher aquela empresa ou aquele segmento, né, para eu não ter dor de cabeça? Qual que é o primeiro passo que você sugere na escolha tão importante como essa? Muito, muito. E a sua pergunta é extremamente importante. O primeiro passo, ele começa olhando para nós, analisando o meu perfil empreendedor, como que eu me comportaria em determinados segmentos. Exemplo. Será que eu estaria apto a empreender num segmento de alimentação e de repente ter que acordar de madrugada para ir num Ceasa, por exemplo, comprar a parte de hortifruti? Será que isso está dentro do meu perfil? Será que eu seria feliz? Enfim, e aí essa análise, não é só isso, mas entre outras variáveis que a gente precisa analisar, o quanto eu tenho para investir, o quanto tempo eu espero de retorno desse capital que eu tenho para investir, enfim, algumas coisas que eu preciso olhar para o meu perfil empreendedor para depois buscar isso no mercado. Olhando para o nosso comércio local, a gente sabe que shopping é um grande lugar onde tem muitas franquias, mas a gente percebe também que as franquias estão espalhadas pelas ruas, né? Então são vários segmentos. Você consegue identificar pela tua experiência qual é o segmento que é mais procurado ou então que registra um maior crescimento dentro de tantas possibilidades que nós temos no mercado? Olha só, o segmento que vem ano após ano crescendo muito fortemente, poderia citar alguns, mas o principal ainda é o segmento da alimentação. Ele é o segmento que vem sempre despontando, até porque nós temos, estudos mostram que a saída da mulher, o êxodo da mulher, ela sai de uma mulher do lar para trabalhar no mercado. Essa saída impulsionou uma série de situações. Ela fez crescer, por exemplo, o segmento da alimentação, de cosméticos, de lazer, estética, enfim, são segmentos que foram puxados por um indicador. A mulher sair para trabalhar fora. Essa mudança na sociedade, essa mudança comportamental trouxe isso. Então, fatalmente, logo, se a mulher não está mais em casa para fazer o alimento da família, esse alimento vai ter que ser consumido fora. Então, o segmento ainda que é um segmento em constante crescimento é o da alimentação. Outro segmento que vem muito forte, esse ano está assim, espetacular, é o do turismo. As agências de turismo esse ano, primeiro trimestre 14,6%, segundo trimestre 14,4% de crescimento em relação aos trimestres do ano anterior. Ela tá acima de todos os outros segmentos do franchise. Então, assim, inclusive acima de alimentação. Tá? Mesmo com toda essa variação cambial, com problema econômico, vem crescendo. A gente sabe que o Brasil, mesmo com carga tributária, muitas vezes o governo jogando contra o empresário, que paga muito imposto, ele é um país muito empreendedor, né? Hoje, ao decidir abrir uma empresa, claro, dependendo do capital que eu tenha disponível, é mais interessante eu abrir a minha própria empresa, eu elaborar todo o projeto dela, né, a construção desse negócio, ou é interessante eu ir para uma franquia com esse know-how de mercado que, na teoria, a empresa já tem? Bom, veja bem, nós temos aí que dividir isso em duas situações. Se nós falarmos de uma pessoa que já tem um know-how empresarial, que tem experiência em gestão e que talvez ela seja muito empreendedora,
ela tanto pode optar por esse caminho de um negócio próprio, uma marca própria, como ela pode optar por empreender no segmento do franchising. Por que eu digo isso, que ela pode ir para o segmento próprio? Porque algumas pessoas que são muito empreendedoras e têm um senso criativo, elas acabam tendo uma certa dificuldade no início da sua operação. Porque o franchise, esse know-how, ele pressupõe uma transferência de metodologia, de processo, de padronização. As pessoas empreendedoras muito criativas, elas podem ter uma certa dificuldade porque elas vão querer criar e mudar aquilo que já vem testado e que está dando resultado. Mas de regra geral, a gente, vamos dizer assim, é um segmento que a gente recomenda que a pessoa busque primeiro olhar o franchise. Por quê? Porque lá a gente vai estar olhando para negócios que já foram testados, que já estão aí pelo mercado há anos, há décadas, né, em crescimento, em modelagem, em inovação, usando a tecnologia, usando do que tem de mais inovador em prol de aumento de produtividade e redução de riscos. Então, quando você pega uma empresa que já está modelada como uma franquia, ela vai passar aquela segurança inicial. Primeiro que você rompe essa barreira de você, eu vou desenvolver um projeto, vou fazer um plano de negócio, aí como que eu começo a implantar, enfim, todas essas coisas. Muitas dúvidas no caminho. Muitas dúvidas. Incertezas também. Várias. Então, isso já vem pronto, já vem conduzido, já tem um plano de ação estabelecido, tem um acompanhamento, né, que assim, existe um suporte pré-operacional, que é até a abertura, inauguração, e um suporte pós-operacional, que é da operação, uma consultoria de campo continuada, enfim. Então, tudo isso favorece para que as pessoas comecem a olhar mais para o segmento do franchising como um segmento que é realmente mais potencial para ela estar investindo com menor risco, porque risco zero não existe em empreendedorismo, mas existe um menor risco. Lembra das paletas mexicanas? Sim. Do iogurte frozen, virou febre. Em vários empreendimentos, em shoppings, de repente a gente viu vários fechamentos em cadeia, em sequência. Esse é o segmento que não deu certo ou é a gestão que não deu certo? Enfim, isso não é unanimidade, mas não enfim. É unanimidade. Tem negócios que perduraram, que estão, tal. Mas o que acontece muito? Acontece isso aí talvez já na própria formação da franquia, na formatação. Muitas vezes um negócio ele surge, ele é criado para ser uma franquia. E aí ele não ter um tempo de maturação. Inclusive a lei de franquia prevê que você tem que apresentar os 2 últimos balanços. O que quer dizer isso? Que no mínimo essa empresa teria que ter 2 anos de atuação. 2 anos já para medir resultado, maturação, o que já errou, o que já acertou e corrigiu, enfim. Então, parte desse problema que teve nesses 2 segmentos aí que você citou, desse tipo de empresas de paletas e frozen, foi isso. Outra parte realmente é porque não se houve um estudo talvez muito apurado da replicabilidade desse modelo de negócio. Salles, pela tua experiência, então, é um segmento que vai continuar crescendo independente muito do que vem no futuro da economia. Nós temos uma expectativa que ele continue, né, com essa força de crescimento, e ela vem numa curva ascendente dos últimos anos, não chegou em nenhum momento a oscilar para baixo, ela sempre se manteve crescente. O segmento do franchise no Brasil é um segmento ainda novo, a gente iniciou o franchise em 1951 no Brasil, né, enquanto lá fora nós temos franquias já com mais de 100 anos, enfim, com algumas até se dizem que o histórico da franquia já tem há 200 anos. Que começou com a Hertz, aquela locadora de carros, né? Então, famosa no mundo todo, enfim. Então é um segmento no Brasil que ele só está ganhando corpo. Salles, muito obrigado por compartilhar um pouco esse conhecimento de franquia, um mercado tão poderoso, né, tão forte, que tantas pessoas recorrem para montar o primeiro negócio, né? Muito obrigado pela atenção, pelo conhecimento. Bem, esse assunto chama bastante atenção porque muitos empreendedores começam, né, a desenvolver seus negócios por meio das franquias. Muito obrigado ao Rosenildo, que participou do Ideias e Negócios com a gente em 2018. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, tem mais conteúdo para você. Até já! Nossa missão é contribuir de forma integral na formação do ser humano criado à imagem de Deus. Contribuindo assim para um mundo melhor e mais justo. Eu sou Suilene Campos, diretora do Instituto João Batista. Vem conhecer nossa escola?
Você está procurando qualidade, requinte e design diferenciado? No Quarto Colchões e Enxovais, você encontra enxovais com toque acetinado, fio egípcio e bordado inglês. Camas e colchões com conforto, design e dedicação que só produtos feitos à mão podem proporcionar, com fio egípcio e bordado inglês. Venha nos visitar em uma de nossas lojas. Um Quarto Colchões e Enxovais, onde seus sonhos acontecem. Mania de Lígia, atendimento express, sem hora marcada, unhas, cabelos, sobrancelhas, maquiagem e a incrível depilação com cera marroquina, 80% menos dor e 100% natural. Venha, são vários profissionais prontos para te atender. Mania de Lígia, Avenida Afonso Pena, 3668, 3222-5024 e 99263-3756. O Ideias e Negócios já está de volta, agradecendo ao IoTed Lounge, onde a gente grava o programa Ideias e Negócios, ao Zezé Guerreiro Cenografia, ele que prepara toda a ambientalização do programa, ao pessoal também da Arte, Luz e Eventos e aos profissionais da Supernova Palestras e Treinamentos. Vamos ao quadro Papo de Líder agora. E hoje nós vamos falar sobre visão e a importância da visão na liderança, pois a sua realidade hoje é baseada na visão que você teve no passado e a realidade que você vai ter no futuro é baseada na visão que você tem hoje. E o que a visão tem a ver com liderança? Pois a visão, primeiramente vou explicar o que é a visão e o que é o ciclo da realidade. O ciclo da realidade é nada mais nada menos do que tudo aquilo que você vê, você cria. E o que você cria se torna o seu mundo. E o que se torna o seu mundo, você é, você passa a ser. E o que você é, você faz. E o que você faz, você tem. Então, o que isso tem a ver com liderança? Se o líder está vendo dificuldades, somente impossibilidades, ele vai criar um mundo de impossibilidades. E isso acaba refletindo não só na sua eficácia como líder, mas como também na sua eficácia perante a equipe, no desenvolvimento da sua equipe. Ou seja, se o líder ele somente vê as dificuldades, a sua equipe também vai ver dificuldades. Então a forma como um líder enxerga as metas da empresa, a forma como o líder enxerga os problemas da empresa é a forma como a sua equipe vai enxergar. Então o líder ele tem que focar em solução, ele tem que ter uma visão focada em solução. E quanto mais ele tem essa visão focada em solução, mais ele vai criar um mundo de possibilidades e de soluções. E mais ele vai ser uma pessoa, se tornar uma pessoa de soluções. Aqui é Thiago Paes e esse é o Papo de Líder. E agora vamos relembrar, um quadro vitrine, que é aquele espaço onde o empresário mostra um pouquinho a sua história e o seu negócio. Vamos ver. Olá, hoje eu vim visitar uma empresa fantástica, uma super case de negócio, e estou aqui com um paranaense que veio embora para Maracaju com toda a família e daí foi rodar um pouco alguns estados e tal e voltou. E aí sim ficou no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e se estabeleceu aqui, investindo num novo negócio. Eu estou falando com o Sandro, tudo bem, Sandro? Tudo bem, Cláudio. Sandro, que ano que você veio então para Maracaju, do Paraná para Maracaju? Em 1998. E aí a família continua em Maracaju? A família continua em Maracaju, mexendo com o que a gente sempre mexeu, e eu tive que sair, aventurar novos negócios. E aí rodou alguns estados de fato, né? Sim, tive em outros estados, como Mato Grosso, rodei aqui o estado também, um pouco de São Paulo e do Santa Catarina. E acabei caindo de volta para Campo Grande, que é uma ótima cidade, inclusive. Deixa eu te falar, você me falou que vem do investimento, do empreendedorismo, né? Desde sempre trabalhou com o próprio negócio. Sim, eu a partir dos meus 21 anos foi onde eu criei meu primeiro negócio. Então de lá para cá eu sempre criei e participei de negócios, ou como sociedade ou sozinho, É importante dizer o seguinte, você casou em Campo Grande? Ou conheceu a esposa em Campo Grande, é isso, né? Conheci a minha esposa aqui, a Rosa, e me casei aqui em Campo Grande. E daí foram para Florianópolis, é isso? Isso. Depois de um determinado período, a gente foi para fazer alguns investimentos em Florianópolis, na região de Santa Catarina, com demais sócios,
e acabamos retornando e procurando alguma coisa, algum negócio que nós pudéssemos gerir só nós dois, sem sociedade. E aí nasceu a Decor Pedras, na verdade na gestão de vocês. A gente não abriu o negócio, nós compramos um negócio em andamento, pequeno em vista de hoje, né? Então é uma empresa relativamente antiga em Campo Grande. Entendi. A gestão de vocês tem 10 anos. E foi fácil abraçar um segmento onde você de fato não tinha o conhecimento? Não foi fácil. Primeiramente pela falta de conhecimento da área. Não conhecíamos nada, né? Então a gente teve que tomar as outras atitudes, agregamos parceiros para nos ajudarmos a tocar e a ensinar a gente a trabalhar. Porque a gente pegou uma empresa rodando, uma empresa já com cliente. Então eu precisava de um suporte. E a gente foi buscar esse suporte de terceiros que nos ajudaram. E hoje a gente adquiriu a experiência que a gente tem. Vamos falar um pouquinho de equipe. Eu imagino que, principalmente na área da produção, é um segmento muito fechado. Tipo, ou a pessoa sabe trabalhar com a pedra ou não sabe. E como que é isso? Você tem muita rotatividade, muito turnover, ou criou alguma coisa para que de fato pudesse ter uma equipe de alta performance, tanto na área comercial quanto na produção? O nosso segmento, ele é um segmento de uma mão de obra escassa. Então, uma mão de obra muito pouca aí em Campo Grande, né? Falta treinamentos externos para isso. Porém, internamente a gente tenta aperfeiçoar e aprimorar a nossa mão de obra, né? Porque uma das grandes questões hoje que faz uma empresa de andar é uma mão de obra de qualidade. Eu quero te fazer a pergunta final aqui, e é sobre o tipo do público, só para eu entender. Existe também um contato muito grande com o arquiteto nesse segmento, e ele também, como você disse que não saiu de moda, ele desenha sempre alguma coisa que tenha o mármore. Mas o público, você atende o público classe A, o público classe B, existe o classe C e D, por exemplo, que tem lá um pedacinho que quer fazer numa reforma e tal. Como que é isso? Quem te procura? A realidade é assim, a gente não segue segmentos de classes para atender. A gente está aqui para atender a todos que eventualmente precisam, né? 90% dos nossos clientes são indicações. Indicações da onde? De serviços que a gente já fizeram e as pessoas aprovaram, consequentemente nos indicaram. Através dos nossos parceiros, arquitetos, construtores, engenheiros, que eu até tenho orgulho de falar que a gente hoje tem parceiros de longa data, de 10 anos e além de 10 anos. Por quê? Porque a gente ficou com clientes remanescentes do antigo dono que ainda continuam com a gente, né? Então, por isso que 90% hoje do nossa clientela, independente de classe que atendemos todas, né, ela vem através da indicação. E a indicação corresponde a um trabalho bem prestado, a um bom trabalho, consequentemente ela vem. É isso. Meu nome é Cláudio Ribas. E o meu nome é Sandro. E esse é o quadro Vitrine. Vamos para mais um intervalo. Na sequência, vamos falar sobre profissionalização de empresas, um bate-papo que eu fiz com o advogado e consultor Gabriel Haddad. Até já! Nossa missão é contribuir de forma integral na formação do ser humano criado à imagem de Deus. Contribuindo assim para um mundo melhor e mais justo. Eu sou Suilene Campos, diretora do Instituto João Batista. Vem conhecer nossa escola? Você está procurando qualidade, requinte e design diferenciado? No Quarto Colchões e Enxovais, você encontra enxovais com toque acetinado, fio egípcio e bordado inglês. Camas e colchões com conforto, design e dedicação que só produtos feitos à mão podem proporcionar, com fio egípcio e bordado inglês. Venha nos visitar em uma de nossas lojas. Quarto Colchões e Enxovais, onde seus sonhos acontecem. Mania de Lígia, atendimento express, sem hora marcada, unhas,
cabelos, sobrancelhas, maquiagem e a incrível depilação com cera marroquina, 80% menos dor e 100% natural. Venha, são vários profissionais prontos para te atender. Mania de Lígia, Avenida Afonso Pena 3668, 3222-5024 e 99263-3756. Ideias e Negócios está de volta. Durante 2018, nós falamos sobre profissionalização das empresas. Muitas empresas começam de forma familiar e, ao longo do tempo, precisam aperfeiçoar vários processos. Sobre esse assunto, eu conversei com o advogado e consultor Gabriel Haddad. Vamos ver. Como que a gente define uma empresa familiar? Ginês, eu gosto de simplificar o conceito de empresa familiar e identificar uma empresa familiar como aquela família empresária. Ou seja, a família tem um negócio, explora um negócio com finalidade lucrativa para a própria manutenção, explora? Se explora, é uma família empresária. Se é uma família empresária, nós temos aí uma empresa familiar. Seja essa empresa formalizada ou seja essa empresa ainda não formalizada. Mas já há, se há exploração de atividade empresarial ou atividade econômica por uma família, nós temos aí uma empresa familiar, uma família empresária. Ter uma empresa familiar, com conceitos familiares, em que a família está à frente dos negócios, isso é positivo ou pode ser negativo também? Apesar de a grande maioria no Brasil ser assim. Ginês, por mais do que isso, como você bem disse, é uma tendência nacional. No Brasil, 90% das empresas, dados levantados pelo Sebrae, salvo o melhor juízo, são familiares. Então, só que essa realidade ela pode se adequar, ela pode ser uma realidade positiva ou uma realidade negativa. Porque a empresa familiar, justamente por envolver laços afetivos, laços emocionais que ultrapassam o lado meramente negocial, o lado meramente empresarial, traz contornos mais delicados para a administração da empresa familiar. Então, uma empresa familiar organizada e bem gerida é um ponto muito positivo, porque envolve desde a paixão do fundador até o engajamento de todos os familiares que viram aquela empresa nascer. Ao passo de que uma empresa familiar desorganizada e desestabilizada é uma bomba relógio, é um prazo bastante determinado próximo do fim. Agora, pela sua experiência, você como consultor empresarial, possivelmente já deve ter visto e vivenciado várias situações. O que mais você encontra por aí em que a empresa poderia estar num rumo bem bacana, mas não está por conta desse conflito ou de uma falta de organização da própria família? Ginês, isso é muito comum, é muito comum. Na verdade, na grande maioria das empresas em que se trabalha o planejamento, a organização, a governança corporativa, familiar, você encontra problemas muito parecidos. Que é briga entre irmãos, seja por identificação de que um tem mais privilégios do que o outro pelo fundador, muitas vezes pelo pai, de que um alcança uma posição privilegiada na empresa mais fácil do que o outro, de que um que pese seja mais capacitado exerce uma atividade menos remunerada dentro da empresa, até conflitos mais comezinhos mesmo, como a utilização de veículos familiares, quem que pode utilizar, em quais circunstâncias, até já nós tivemos problemas até a classe em que os familiares viajam em viagens nacionais e internacionais. E quando a empresa, diante desse conflito, tem que pensar no processo da profissionalização? Ginês, nem sempre a empresa percebe a tempo de que se faça alguma coisa realmente efetiva. O interessante realmente é que se pense a gestão já no início da formação da sociedade. É sempre importante o empresário pensar, desde o começo, em profissionalizar o seu negócio, seja na prestação dos serviços e principalmente na gestão, que é o tema do que a gente está debatendo. Então, às vezes, você percebe que há uma mistura entre a questão familiar e a questão empresarial, não consegue separar. Consegue, mas para que se separe, tem que ter o exercício de separação. Isso não acontece de dentro para fora. Isso vai precisar de um esforço, vai precisar de uma dedicação para que isso daí realmente aconteça e se consiga fazer. E muito possivelmente a participação de pessoas externas, imparciais, no âmbito familiar, é muito importante para que isso aconteça realmente de uma forma efetiva. Quando você geralmente é chamado talvez para mediar um conflito, para dar alguma orientação, alguma consultoria, quais são as principais demandas que aparecem? As principais demandas, Ginês, são sempre nesse caminho, no caminho de evitar conflitos,
E fazer com que conflitos nascidos no âmbito familiar não ultrapassem aquele âmbito familiar e gerem prejuízo dentro da empresa. E quando uma pessoa de fora, no caso você que é consultor, eles conseguem geralmente parar para ouvir, parar para avaliar e falar, olha, a gente está errando de fato nisso. Há essa percepção quando alguém de fora entra no processo? É um caminho tortuoso e difícil. É um caminho tortuoso e bastante difícil. Num primeiro momento, há sempre a resistência de quem não chamou esse consultor ou essa pessoa externa. Porque você é sempre convidado por um membro. Na grande maioria das vezes não há um consenso no teu convite. E até que se entenda, ou que se apresente a situação em que essa empresa está, a situação em que ela vai, o problema que ela vai enfrentar se não se organizar e as possibilidades de que ela não enfrente e o que precisa ser feito para isso, existe sim alguma resistência, por vezes no nosso mercado aqui principalmente, do fundador, do patriarca, que é o mais velho, que tem um modelo de gestão na cabeça mais antigo. Gabriel, vamos imaginar aqui uma situação, né? Um pai começou um negócio, possivelmente aí nos anos 70, anos 80, naturalmente alguns dos filhos, ou todos eles, começam naturalmente e também participando desse processo. Há muito conflito de geração em relação à visão da empresa, os caminhos que essa empresa deve seguir? Há muitos conflitos, Inês, isso é bastante comum. Isso é um exemplo interessante. Você pega uma empresa fundada nos anos 60, anos 70, a gente pega um aspecto da economia só, isola ele e trabalha em cima dele para identificar. Receita Federal. Uma empresa que começou nos anos 70, para ela sobreviver nos anos 60, para ela sobreviver de 60 para 70, 70 para 80, a vigilância em cima dessa empresa da Receita Federal, isolando esse aspecto, sem prejuízo de outros, era muito menor, era muito mais fácil se trabalhar se recolhendo menos impostos, isso é uma realidade nacional. Então a empresa que nasceu ali e o fundador está à frente ainda hoje, o que é muito comum, ele traz uma bagagem, isso não é... experiência. Uma bagagem que se moldou, uma experiência que aconteceu e se formou em época muito diferente da nossa. Hoje, além disso, aí trazendo novas variáveis, nós temos a globalização, nós temos a velocidade com que o mercado evolui, nós temos as empresas de fora. Hoje você compra coisas nos Estados Unidos, na China, com a mesma facilidade que você compra coisas em Campo Grande, em outras cidades do estado, em outros estados. Agora, como que vamos imaginar pai, filho, genro, nora, e de repente vou trazer alguém de fora, eu preciso trazer uma gestão profissional para o negócio? Nem sempre é assim. Nem sempre. Isso é muito interessante, esse ponto que você tocou, porque esse pensamento, que é muito comum, ele já é excludente de empresas pequenas, o que não precisa ser. Para você ter uma empresa organizada, uma empresa profissionalizada, ela pode ser desde uma microempresa até uma sociedade anônima de capital aberto na bolsa. Você não precisa, o tamanho da empresa não é condição de você se organizar ou não. Profissionalizar a gestão de uma empresa, familiar ou não familiar, é justamente criar instrumentos para a sua otimização, para a otimização da gestão, da atividade de administração dessa empresa e, consequentemente, da atividade fim que ela explora. Uma transição de pai para filho, às vezes acontece naturalmente, mas nem sempre é de forma tão amigável e saudável assim, né? Exatamente, Inês. Aproveitando aquele dado que você trouxe no começo, do 90% das empresas, esse dado ele tem uma continuação. Essa pesquisa foi feito um filtro evolutivo. E a gente tem de que 90% das empresas são familiares. Desses 90%, apenas 30% das empresas chegam na segunda geração. E isso vai piorando. Desses 30%, apenas 15% passam da segunda e menos de 10% se perpetuam além da terceira geração. Então, a maioria das empresas não passa da segunda para a terceira geração. A maioria não passa da primeira para a segunda. Chega a ser triste isso, né? É triste. Porque às vezes a empresa tem sucesso, tem demanda e por conta de uma transição acaba não tendo continuidade. Não continuando. E por que isso acontece? Isso acontece muitas das vezes justamente no momento de transição. No momento em que, por exemplo, o fundador da empresa não tem um sucessor, ou tem um sucessor, mas esse sucessor não é habilitado para assumir a administração daquela empresa.
não há uma renovação, outras vezes, não há uma renovação da gestão, fica muito engessado a ideia do fundador, quando vem a nova geração não sabe lidar com aquele modelo de negócio e acaba não prosperando. Então, mais uma vez, tem N fatores que podem causar o fim da empresa antes do tempo. E assim finalizamos mais um Ideias e Negócios. Espero que você tenha um ano de 2009 sensacional, com muitos projetos e realizações. A toda a equipe do programa deseja tudo de bom para você e para a sua família. Até breve, num próximo programa. Grande abraço. Tchau.